Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição de número 5 para a classe jovem. Os discípulos são livres da prisão. Lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 19 e 20. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou-os para fora, e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Por anunciarem, aqui podemos perceber que Pedro e João, por anunciarem o nome de Jesus Cristo, esses apóstolos foram presos, mas o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os libertou. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vale a pena ser obediente ao ID de Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos, que muitos prodígios e sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos, são revelados neste livro. O povo os tinha em grande estima e a multidão dos que criam anunciava esta palavra e aumentava cada dia mais. Cada vez que pregamos a palavra de Deus, a tendência é crescer a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. O mover de Deus chamou a atenção dos habitantes que viviam nas cidades ao redor de Jerusalém. E as pessoas passaram a levar até lá os enfermos, os atormentados, e todos eram curados pelo poder de Deus, em nome de Jesus. No entanto, os líderes religiosos saduceus encheram-se de inveja e decidiram lançar os apóstolos na prisão. A inveja é um sentimento diabólico e que traz efeitos terríveis sobre a vida da humanidade. Porém, Deus, que vê todas as coisas, não permitiu que os apóstolos ficassem na prisão e realizou um grande milagre, libertando-os. É sobre esse episódio extraordinário que vamos meditar e estudar nesta lição aqui hoje, agora. Ponto número 1. A oposição à obra de Deus. A palavra de Deus nos diz que houve uma oposição dos religiosos. Sempre que a obra de Deus avança, surgem oposições. O diabo tentará usar de suas artimanhas para deter o progresso da igreja, levantando-se contra a obra através de tiranos, criando leis maléficas e trazendo perseguições. Contudo, neste caso, a oposição veio justamente daqueles que deveriam se render e apoiar os discípulos de Jesus. Os religiosos opositores eram os próprios saduceus, partido dos sacerdotes que controlavam o templo e seu serviço. Não foi à toa que Jesus reprovou eles duramente, dizendo aos falsos religiosos que aparentavam piedade, mas não conheciam o poder de Deus. De fato, o próprio Senhor já havia predito aos seus discípulos de que seriam expulsos das sinagogas por eles. 2. A inveja
que corrói. Os líderes religiosos se levantaram contra Pedro e João, pois encheram-se de invejas, estavam invejosos. Ao invés de fazer a obra, eles estavam com inveja. Portanto, a inveja não ajuda em nada a obra de Deus, só atrapalha. Mas aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião que não se abala. A palavra de Deus retrata a inveja como um sentimento terrível, um ácido que corrói e que causa todo tipo de comportamentos ruins. Como está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 16, lemos: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Como cristãos, temos de nos livrar de toda inveja e nos encher do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que é paciente e bondoso. O invejoso se sente mal diante do sucesso dos outros, e isso Deus desaprova. Foi justamente esse sentimento maquiavélico que aqueles homens tiveram para com o trabalho de Deus que estava fazendo no meio dos apóstolos. Que Deus nos guarde desta situação e nos abençoe na visão do Espírito. Terceiro, a inveja dos homens. Aqueles homens invejosos não se limitaram ao seu sentimento abominável diante da obra de Deus, mas lançaram os apóstolos na prisão. Quanta injustiça na face da terra! Lemos no Salmo 5, versículo 4, que vivemos nos dias em que a injustiça impera em nosso mundo, pessoas sendo injustiçadas em todos os ambientes da sociedade, porém Deus não tem prazer na iniquidade. Mesmo vivendo em um mundo marcado pelas injustiças, podemos e devemos viver como santos, pois fomos alcançados pela graça de Deus e mediante a fé cremos na justiça do Senhor revelada no Evangelho. Como discípulo de Jesus, temos a certeza de que um dia Deus trará justiça plena e a este mundo. Vamos pensar melhor agora nesta observação, porque o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele possuíam um sentimento tão destrutivo a ponto de lançar homens inocentes na prisão? Que situação, que coisa feia para o homem que foi chamado para abençoar e agora está praticando coisas erradas. Portanto, aqui nós temos o ponto importante. Os saduceus eram religiosos, cegos e de corações endurecidos. Eles não conheciam o Deus verdadeiro que conhecia Pedro, que conhecia João. Ponto de número 2. A libertação da prisão. Primeiro, um anjo do Senhor liberta os apóstolos. Podemos perceber que depois de serem presos os apóstolos de Jesus, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou os apóstolos para fora. A carta aos Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Podemos nos alegrar
no Senhor, pelo fato de que nada e nem ninguém pode reter o propósito de Deus para a sua igreja. Mesmo que venhamos a ser perseguidos, presos, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele mesmo edificaria a sua igreja. É Jesus que nos edifica, é Jesus que nos fortalece, é Jesus que nos dá a vitória. Em seu nome somos mais que vencedores. O Evangelho tem chegado a muitos lugares hostis e verdadeiros milagres têm acontecido para a propagação da mensagem de salvação a toda a humanidade. Governos, por exemplo, totalitários têm caído e a palavra de Deus tem entrado, transformando pessoas e comunidades na história. Segundo a perplexidade dos incrédulos, pela manhã o sumo sacerdote convocou o sinédrio e mandou buscar os apóstolos que estavam presos, porém os guardas não os acharam no cárcere. Relataram aos seus superiores que as portas estavam fechadas com toda a segurança, as sentinelas em seus postos, mas quando abriram a cela, estava vazia. Isso deixou a todos perplexos, pois não conseguiam entender o que havia acontecido. Sabemos que muitas pessoas, mesmo sendo pressionadas ou presenciando os milagres de Cristo, não creram nele. Os líderes religiosos estavam diante de mais um milagre, mas mesmo assim ficaram somente na perplexidade e não creram na interferência divina. Até o comentarista bíblico Mateus Henry diz que infelizes são aqueles que se sentem angustiados com o êxito do Evangelho. Não podem deixar de ver que a palavra e o poder do Senhor estão contra eles e tremendo pelas consequências, mesmo assim seguem adiante. Terceiro, da prisão ao templo. Aqui percebemos que o anjo ordenou aos apóstolos que, quando livres, deveriam se apresentar no templo e anunciar ao povo as palavras desta vida. E assim fizeram quando chegaram cedo pela manhã no templo para ensinar. Com tal milagre, aprendemos que não há cárcere tão escuro e nem tão seguro em que Deus não possa entrar, fazer o milagre, salvar e transformar. Mesmo que passemos por momentos tenebrosos, podemos ter a certeza de que Deus nos alcançará com sua mão poderosa para proclamarmos as maravilhas de seu amor, misericórdia e bondade. Assim como disse o salmista, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, a pergunta é esta: por que Deus não enviou ou não evitou que os apóstolos fossem presos? Aqui muitas vezes não entendemos os planos divinos, mas aqui temos uma boa resposta. Deus permitiu que os apóstolos fossem presos para revelar o seu poder e a sua soberania.
Terceiro ponto: o que mais importa é obedecer a Deus. Primeiro, a lei de Deus está acima da lei dos homens. Deus, ou depois de terem encontrados pelas autoridades do templo, os apóstolos foram levados ao conselho e mais ainda uma vez o sumo sacerdote os interrogou, dizendo que já os tinha admoestado para que parassem de ensinar acerca de Jesus, pois estavam enchendo Jerusalém com a nova doutrina. Aqueles homens tão obscurecidos por seu orgulho e pecado, não compreendiam que Deus havia vindo para salvar a todos. Apesar de mais uma advertência para deixarem de ensinar a respeito de Cristo, lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, que Pedro categoricamente declara: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro não estava desobedecendo a lei, mas também não estava disposto a negociar a verdade para agradar os homens. Sabia que Deus estava acima de qualquer lei humana quando essa entrasse em conflito com os mandamentos divinos. Segundo, um conselho prudente com um julgamento equivocado. E podemos perceber que diante da determinação dos apóstolos de que continuariam a falar a respeito de Cristo e os muitos sinais que eram operados por eles, os líderes se enfureceram ainda mais e queriam matá-los. Porém, Gamaliel se levantou e deu um sábio conselho a todos. E Gamaliel era um renomado fariseu, mestre de Paulo, representante da escola de Halley, que favorecia uma interpretação mais liberal e humanizada da lei. Ele disse que outros movimentos já haviam se levantado em Israel, mas logo acabaram. Então afirmou que se o movimento dos cristãos fosse coisa de homens, também iria se dissolver, mas se fosse algo de Deus, não poderiam destruir ou fazer parar, pois seria como lutar contra o próprio Deus. E todos concordaram com ele. O conselho foi prudente por não incitar mais a violência. Terceiro, perseguidos mais triunfantes. Percebemos aqui que as autoridades chegaram ou se aproximaram e ainda chamaram os apóstolos, açoitaram-nos, mandavam que não falassem mais no nome de Jesus Cristo e os deixassem ir. Mas se eles continuassem, seria perigoso. Mais uma vez, a perseguição, a afronta e o sofrimento não impediram que eles propagassem o nome de Jesus Cristo. Será que os apóstolos ficaram desanimados, lembrando ou lamentando pelo que havia ocorrido? Não, jamais. Pelo contrário, os versículos 41 diz que eles saíram da presença do conselho, se regozijando por terem sofrido por causa do nome de Jesus. Essa é a alegria que o mundo não compreende. Eles estavam certos de que essa passageira tribulação produziria um peso de eterna glória. Portanto,
aprendemos muito bem aqui com o milagre da soltura dos apóstolos da prisão, que o Senhor cuida de sua obra e daqueles que lhe pertencem. Nada pode impedir o avanço da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na terra. A igreja é triunfante, a igreja é militante, a igreja é do labor, a igreja é firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, pois o próprio Jesus disse que edificaria a sua igreja sobre esta pedra, esta rocha, edificaria a sua igreja. Diante de tantas afrontas e sofrimento, os apóstolos não cessaram de falar no templo e nas casas a respeito de Jesus Cristo. Que tenhamos a certeza de que Jesus jamais nos deixa sozinhos e em meio a uma situação difícil, Ele está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o nome de Jesus seja glorificado em tudo que fizermos, para a honra e glória do seu nome. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Inscreva-se no meu canal e seja ricamente abençoado em nome de Jesus.